Bom dia! Bora de lavar a louça comigo? Vai? Bora lá. Deixa eu arrumar. Por favor, celular não caia. Oi. Jardim fechado. Acho que dá. Vamos lá, primeiro começar aqui. Lavar esse lado aqui. Pra depois colocar a louça limpa. E aí, quais são as novidades? Aqui onde eu moro amanheceu bastante preguiçoso hoje o dia. Tempinho de chuva. Bênção de Deus, né? Porque essa roupa que tá no varal demora a secar. Eu tenho mais roupa pra pôr no varal. Eu quero comprar um suporte pra pôr, eu não sei como que é o nome, aquele negócio de pôr celular. Porque do jeito que eu coloquei aí hoje hoje vocês estão em cima do filtro. O celular tá em cima do filtro. Mas não fica bem posicionado, né? Pra cá fica mais fácil eu colocar os pratos e os copos. Ai, ai. Aquele sonho, né, de lavar louça. Uma lava-louça, né? A hora certa Deus prepara, né? Enquanto isso, vamos à obra. Aqui em casa a Nathalie me ajuda bastante na louça. A maioria da louça é ela que lava. Deixamos juntar a louça ainda. A louça aqui da janta de ontem. Meu Deus do céu. Vai me falando aí onde você mora. Tá tempo de chuva, calor. As partes de pessoas falam pra mim, Anne, por que você não grava a sua rotina? Outras falam, Anne, faz um canal pra você de culinária, que você leva jeito pra explicar. Mas eu não sei se eu levo jeito não, porque dá trabalho, né? Dá trabalho, eu vejo alguns canais, algumas pessoas que às vezes eu assisto, e eles falam, minha irmã também, a Vaninha, né, tem um canal, mas a Vaninha ainda, ela, tipo, coloca, tipo assim, os vídeos curtos, original mesmo, assim, né, sem editar nada. Mas eu vejo alguns canais que as pessoas falam que demora pra editar, né, não sei se eu tenho cacife pra isso. Vamos ver até onde vai dar, né? Serviço tem bastante pra fazer. Meu Deus do céu, como tem, né?
Deixa eu abrir aqui essa torneira aqui, ela não tá parando muito bem. Vou abrir o sabão de pasta aqui. Vou colocar aqui junto com sabão em pedra mesmo. Deixa eu pegar uma... Opa! Ela não tá lisa. Eu gosto desse sabão em pasta assim, ó. Tem que comprar aquele brilho alumínio. Aqui em casa a gente tem, né? Minha filha gosta de louvores, assim, ouvir os hinos enquanto limpa a casa. Eu gosto de ouvir, além dos louvores, eu escuto muita pregação. Eu amo ouvir pregações. Eu vejo muito também testemunhos. É muito bom, edifica a fé da gente, né? Nossa, tem cada testemunho lindo que a gente vê, né? Às vezes eu procuro lá no YouTube vídeos de testemunhos, 1 hora, 2 horas de vídeos de testemunho. Às vezes são testemunhos longos, mas tem uns que são tipo assim, 1 hora e meia, 2 horas de testemunhos, que são testemunhos curtos que eles emendam, sabe? Muito bom, nossa, eu amo ouvir. Eu escuto bastante a missionária... Cadê onde eu fiz a buchinha? A missionária Aparecida Borges. Eu amo ouvir aquela mulher pregando. É uma senhora já muito usada por Deus. Nossa, como Deus usa ela. E ela também tem muitos testemunhos lindos. Gosto de ouvir o pastor... Qual é o nome dele? Isaías. Agora esqueci o nome do lugar lá de onde ele é. Acho que é Caetanduva, alguma coisa assim. Seu nome pode de memória é isso. Eu amo ouvir, gente, o testemunho dele. Gosto de ouvir também a missionária Camila Barros, é uma bênção, como Deus usa aquela mulher. A Helena Raquel, nossa, gente, sou apaixonada na Helena Raquel. Ela é uma bênção, Deus usa ela poderosamente. Também, às vezes, escuto também o esposo da Camila Barros, também prega muito, também é uma bênção. Tem muita gente aí usada por Deus, viu? Gente do céu. Só não ouve Deus falar quem não quer. Embora a gente não possa de viver só de pregações alheias, né? A gente tem que fazer a nossa parte, ler a Bíblia, buscar a palavra do Senhor, orar. Mas é muito bom ouvir mensagens. Eu amo. Tem outras também, Helena Tanuri, que é uma bênção. Quem mais? Agora tá fugindo os nomes. Eu gosto também muito de Viviane Martinello. Gente do céu, que mulher usada por Deus. Ela é toda meiguinha assim, mas olha,
falar pra você, viu? Que mulher poderosa em Deus. Uma bênção. Gosto também de ouvir Cláudia Duarte, Marcos Feliciano. Meu Deus, Senhor amado. Gente, é muita gente aí que Deus tem usado, viu? E sabe? Eu fico pensando como que Deus tem levantado homens e mulheres com coragem para falar do Evangelho, com autoridade de Deus, sabe? E eu fico pensando, como que pode, Senhor, o Senhor usar tanto uma pessoa assim na face da terra, com tanta ousadia e poder? Eu falo de poder porque eu já recebi muitas bênçãos através de ministrações, assim, que eu fico ouvindo pelo YouTube, sabe? E de Deus revelar, através da pessoa que tá ministrando lá, Deus revelava alguma coisa que estava acontecendo na minha vida, e Deus deu prazo, sabe assim, marque o dia, porque a sua vitória vai chegar. E aconteceu. Já teve mensagem que falou assim: hoje ainda você vai receber a notícia que tanto você espera. E já aconteceu. Já recebi curas através de ministrações assim. E é muito bom, gente, é muito bom. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor tem usado tantas pessoas, né, com poder na face dessa terra. A gente, mesmo a gente sendo tão falho, né, que todos nós somos, mas o Senhor, Ele tem usado aqueles que buscam a Ele. E às vezes eu fico encantada de ver, eu falo, meu Deus, que glória, como o Senhor é maravilhoso para usar o ser humano desta forma. E o Espírito Santo fala para mim, várias vezes ele já falou, eu uso quem me busca, né? Então nisso a gente vê que às vezes até nós mesmos podemos ser usados por Deus. E às vezes a gente só não é usado por Deus, por quê? Porque nós não buscamos a presença dele. Então nós precisamos, né, buscar a presença do Senhor, ler a palavra, estar em oração, estar em consagração de vida. O que é se consagrar a Deus? É separar a nossa vida para Deus, né? Ter uma vida separada, não fazer o que nos dá na telha, mas pedir orientação do Espírito Santo de Deus. Senhor, como eu devo agir nessa situação? O que eu devo fazer? Qual a decisão que eu devo tomar? Qual é a resposta que eu devo dar diante de tal circunstância? E procurar agradar a Deus na nossa maneira de viver, né? Nossa maneira de falar, de vestir. Sim, porque o nosso corpo, ele precisa... O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo precisa revelar um Deus que é santo, né? Então, é por isso que um verdadeiro cristão, ele tem que saber como se portar, né? Porque Deus, ele é santo. E a palavra de Deus diz assim, não sabes vós que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúmes de você? Você não sabe disso? Que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de nós. Então nós temos que ter cuidado, né, com o nosso proceder. Mas eu falo para você, vale a pena. Vale a pena a gente negar as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos. Vale a pena a gente deixar de fazer algo que a nossa carne quer para agradar o céu, sabe? Para agradar a Deus. A Bíblia já nos garante, né? A palavra do Senhor nos fala que aquele que perder a sua vida por amor dele, Jesus fala, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, se você quer achar o verdadeiro sentido da sua vida, se você quer achar o que verdadeiramente é felicidade, saiba que para isso você tem que deixar a sua vida de lado aqui. Não estou falando que você não pode viver, não. Você pode viver e deve viver com plena felicidade, desde que isso não agrida
o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e não transgrida a palavra do Senhor Jesus. Nós devemos viver uma vida de santidade, uma vida voltada para o Senhor, fazer o bem. Gente, é tão bom fazer o bem. E a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem não faz, esse comete pecado. Então, se você pode fazer o bem para alguém, talvez, às vezes tem pessoas que pensam assim, eu não tenho condições de ajudar as pessoas. Quem disse que precisa ser só financeiramente? Não precisa ser só financeiramente, né? Se você vai na casa de uma pessoa, um amigo seu, algum conhecido, de repente você chega lá, a pessoa não está bem de saúde. Você vê, vou dar aqui uns exemplos simples, tá? Você vê lá a louça na pia para lavar e a pessoa não está bem. Você ajudar ela a lavar uma louça, você está fazendo bem. E a Bíblia diz que quando a gente faz algo para alguém em amor, é como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Por exemplo, você vai, vou usar aquele método que era usado na escola, né, quando a gente era criança. Você vai atravessar a rua, tem um idoso com dificuldade de locomoção, de caminhar, né? Pergunta se quer ajuda para atravessar a rua, segura no braço, ajuda a atravessar a rua, né? De repente está com uma sacola pesada, pergunta se quer ajuda. Embora hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado, porque devido a tantas coisas erradas que a gente vê acontecendo por aí, né? Pessoas se aproveitando de pessoas mais idosas, né? Para roubar. Então a gente tem que ter muito cuidado para não cair em uma situação que alguém venha nos acusar de mexer nas coisas de alguém, né? Então tem que ter muito cuidado. E entrando nesse assunto, me faz lembrar que quando nós somos educados, respeitando, né? Por exemplo, tem muita gente que é bom em um monte de coisa, mas lá no trânsito ele não tem paciência, né? Nós precisamos desenvolver isso, pedir ajuda de Deus para nos ajudar a desenvolver a paciência, né? Tem alguém que de repente faz alguma coisa lá no trânsito que nos irrita, ter cuidado, né? Se tiver que conversar, conversa direito, sem se alterar, porque a gente vê tanta coisas ruins acontecendo, né? Em brigas de trânsito, e às vezes uma palavra branda, aliás, às vezes não, a palavra de Deus fala isso, que a palavra branda desvia o furor. Então, de repente, você está em uma situação, não só no trânsito, tá? Em qualquer situação da sua vida, e vem alguém com tudo para querer te ofender, te ferir com palavras, você pode até tentar explicar, se defender, mas fale com jeitinho, fale com amor, peça orientação de Deus e fala: Senhor, o que o Senhor faria? Eu costumo sempre pensar, o que Jesus faria se ele estivesse nessa situação que eu estou? Então, quando você começa a pensar assim, você vai ver que Deus, ele te dá graça para fazer o que é certo, sabe? Nós precisamos de ajuda de Deus para tudo, porque, olha, sem a ajuda de Deus na nossa vida, infelizmente, nós acabamos fraquejando. Tá chegando alguém aí. Ouvi barulho do portão. Então, gente, isso é viver separado para Deus, consagrado para Deus. Por isso que o verdadeiro, tá? Não tô falando qualquer um, não. Deus abençoe. Tô gravando. Tudo bem? Vem aqui. Deixa eu dar um abraço. Tá boazinha? Tem as duas. Ixi, pior que eu nem fiz almoço ainda. Então, gente, já até me perdi no que eu tava falando, olha. Viver uma vida separada para Deus.
Quando a gente vive a vida separada para Deus, gente, por isso que o verdadeiro cristão, isso que eu ia falar, o verdadeiro cristão, ele não pode agir de qualquer forma. Infelizmente, às vezes a pessoa até é um servo de Deus de verdade, só que não vigia, né? Nós temos que vigiar. E o cristão que teme a Deus, ele tem que ter cuidado até porque ele escuta, né? Graças a Deus, aqui na minha casa nós não ouvimos música e eu não aceito, né? Que ninguém que vem aqui na minha casa, eu falo assim, a gente tem uma piscininha aqui, né? De repente, junta amigos, família, e nem todo mundo é cristão, né? Então, mas na minha casa eu não aceito músicas que não glorifiquem a Deus, canções que não glorifiquem a Deus. Não aceito também, né, bebida, essas coisas. Graças a Deus, meu esposo e eu temos o mesmo pensamento. E até porque, gente, quem ama você e vai na sua casa não vai ficar triste se você não for oferecer bebida, né? Eu não bebo, por que eu tenho que comprar bebida pra quem bebe, né? Então, o cristão, ele precisa entender os limites, né, que o evangelho nos coloca. Alguns podem falar assim, por isso que eu não gosto de crente, por isso que eu não quero ser crente nunca na minha vida, porque é muito limitado, é muito... Gente, isso não é ser preso, isso não é ser limitado, isso é ser livre e ter o poder da escolha. Por quê? Porque quem é aprisionado, quem não consegue passar um dia sequer sem... para eu ir na sua casa vai ter festa, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Você não consegue passar um dia por você, porque diz que ama você, ama a sua família. Não consegue, eu não vou ir na sua festa porque não tem bebida. Então, porque não ama, né? Porque isso não pode limitar, né? Eu sei que quem bebe, né? Cada um segue a sua vida, faz o que quer. Mas eu falo assim como eu sou cristã e quando eu vou na casa dos meus amigos, dos meus parentes que não são cristãos, eu vou respeitar a casa deles, independente, né? Do que esteja acontecendo, eu vou respeitar a casa deles. Se quem não quer ouvir falar de Jesus, não vai ouvir. Mas eu quero deixar uma dica para você, mesmo quando a gente não fala de Jesus, mesmo quando, porque às vezes acontece, tá? Já teve pessoas que eu conheci que falou, olha, eu gosto muito de você, mas eu não quero saber de Deus, de igreja, não quero saber. Beleza. Nunca mais abri a minha boca para falar nada, mas sabe de uma coisa? O seu testemunho fala. Seu testemunho fala muito mais do que palavras. Seu testemunho fala muito mais do que um convite para ir à igreja. O seu bom testemunho fala. Então, tipo assim, tem situações na sua vida que você não precisa abrir a boca para falar não, viu? Você que quer ganhar alguém para Jesus, a salvação, ela é algo individual, né? E ela é algo tão preciosa, porque a salvação, o céu nos aguarda, né? Aguarda aqueles que se separam para Deus. Então, a salvação, ela é tomada à força. O céu, ele é tomado à força. Isso significa o quê? Que se nós queremos ter a nossa vida resgatada em Deus, e nós queremos um dia desfrutar daquilo que Deus preparou para nós lá no céu, nós temos que nos esforçar. Por quê? Porque a salvação não veio de graça. É de graça para nós que aceitarmos, mas tem as condições. Mas eu costumo dizer, a graça foi dada de graça, mas custou tudo. Custou tudo para Jesus. Jesus, para ele nos garantir esta comunhão de novo com Deus, porque quando o homem pecou, lá no comecinho, no Jardim do Éden, você que nunca leu a Bíblia, procure ler a Bíblia. Procure ler as Sagradas Escrituras e você vai ver
Só um momentinho. Filha, abaixa um pouquinho o som, por favor. Você que nunca leu a Bíblia, procure ler. Talvez você pode falar assim, eu já tentei ler, mas eu não entendo muito. Não consigo. Eu acho que eu deixei. Veja aqui se não tá na mureta, que minha mão tá cheia de sabão. Tá aqui, filho, ó. Tá aqui do lado. Pega aqui pra mim, por favor. Talvez você... Aqui, ó. Talvez você pode estar pensando assim, Anne, eu já tentei ler a Bíblia algumas vezes, mas eu não entendo. Sabe quando você vai passar a entender as Sagradas Escrituras? Quando você decidir pedir ajuda de Deus e tem algo muito importante. Quando você abrir a Bíblia entendendo que ela é a palavra de Deus, ela não é um livro qualquer. Enquanto você pensar, eu vou ler para ver o que está acontecendo aqui, você está lendo como o que é. Muitos falam assim, eu vou ler para ver o que é que esses crentes tanto falam. Embora Deus também pode trabalhar na vida de pessoas assim, porque eu já vi testemunhos de pessoas que se converteram lendo a Bíblia, porque leram por curiosidade ou por desdém, para ver o que é que os crentes, tanto via nesse livro. Outros para tentar provar que era mentira, Inclusive tem testemunhos até de ex-ateus que se converteu falando, não, eu vou provar que é mentira, que Jesus foi apenas mais um homem. E foi buscar na história, foi pesquisar um cara muito brilhante, não me foge o nome agora, mas eu já vi o testemunho. E ele se encontrou com Jesus, Então, a palavra de Deus, ela é o manual de vida para nós cristãos. E nós que somos cristãos, não tem como você tomar um remédio sem você conhecer, embora muita gente faz isso, mas é perigoso. Não tem como, você tá mal, por exemplo, e você precisa tomar um medicamento, você nem foi se consultar com o médico e ainda comprou um medicamento que alguém te falou, mas você não pesquisou, você não leu a bula, você não sabe para que serve o medicamento, só porque ouviu alguém falar de boca, Então, tem como isso dar certo? Não tem. Assim também é o Evangelho. Para aqueles que querem servir a Deus ou talvez conhecer a Deus para tirar suas dúvidas se realmente a palavra de Deus faz alguma coisa, porque eu te garanto que ela faz, que Jesus faz. De repente você resolve ler essa bula e para descobrir o que ela pode fazer na sua vida. E você então se volta para a palavra de Deus, para a Bíblia e peça, Deus, talvez você duvida da existência de Deus, você que está ouvindo esse vídeo. E você pode chamar ele e falar assim, Deus, dizem que o Senhor existe. Eu não sei se o Senhor existe. Pode ser sincero, porque Deus ama a sinceridade, gente. Não precisa. Deus odeia a hipocrisia, a pessoa que finge ser o que não é. Então seja sincero, olha, se é que existe um Deus do céu, eu vou ler a Bíblia aqui. Se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe e é criador do universo, e se Jesus existe, se Deus existe, então se revela para mim nas Sagradas Escrituras que os crentes falam. E eu vou ler a Bíblia e eu quero ver. Faça isso. Eu duvido que você não vai ter a sua vida transformada. Eu duvido. Peça para Deus se revelar para você, que eu duvido que você vai continuar com o mesmo pensamento. Eu duvido, sabe por quê? Porque a palavra de Deus vem como flecha ao nosso coração. E todos aqueles que um dia duvidaram do poder de Deus e hoje servem a Deus, é porque tiveram as suas vidas de certa forma transformadas.
tocadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas duvidaram da existência de Deus. Quantos testemunhos a gente vê sobre isso? Pessoas que duvidaram da existência de Deus. Tem muitos que duvidam do amor de Deus, né? Porque eu já vi pessoas falando assim, tá, se Deus existe, Deus é um cara muito ruim. Eu já ouvi isso. Porque ele não faz nada para mudar a humanidade. Infelizmente, muitos têm essa linha de pensamento, de raciocínio. Mas sabe o que eu preciso falar para você? Que muitas coisas ruins acontecem nessa humanidade porque os homens, quando eu falo homem, homem e mulher, tá? O homem em si, o ser humano, ele procurou satisfazer os seus prazeres. O ser humano procurou satisfazer aquilo que eles querem, sabe? Prazer da carne deles. E com isso tem se distanciado de Deus. Outros nem querem saber. Sabe por quê? Tem uns que até tem dentro de si, no seu consciente, no seu subconsciente e no seu coração, tem até aquele entendimento de que, tá, Deus existe, mas eu não quero esse evangelho, eu não quero Deus. Eu não quero saber de Jesus, eu não quero saber do evangelho. Por quê? Porque a própria palavra de Deus nos responde que os homens amaram mais do que as trevas do que a luz. Que a luz, que é Jesus, veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Por quê? Porque eles não queriam deixar suas obras que eram más de lado. E a Bíblia fala, leia lá João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 a seguir. Pode ler até um pouquinho antes. Fala assim, ó, que os homens preferem ficar nas trevas. Eu vou falar nas minhas palavras, tá? Depois você lê lá direitinho. Os homens preferiram mais as trevas do que a luz, para que as suas obras não fossem manifestas, reveladas, porque todo aquele que vem para a luz acaba revelando a sua conduta, acaba revelando aquilo que ele é. É por isso que o ser humano gosta tanto das trevas. É por isso que a nossa carne, como ser humano, eu estou me incluindo nisso, tá? A nossa carne de ser humano, ela quer ir para as trevas, por quê? Porque a gente tem medo de mostrar quem a gente é de verdade. Quando a gente vai pro claro, eu sempre dou esse exemplo. Se você entrar aqui na minha casa aqui e a luz estiver tudo apagada, você não sabe o que está limpo, o que está sujo. Porque a sujeira, ela se esconde na escuridão, né? Agora, a partir do momento que eu acendo a luz, você começa a ver os defeitos. Em qualquer ambiente que você esteja, que esteja escuro, totalmente escuro, você sabe que ali você não pode pisar em qualquer lugar, porque você tem que ir com cuidado, porque pode ter um buraco, pode ter algum objeto à sua frente que você pode bater, né? E assim, aquele que vive nas trevas, a sujeira está lá escondida, a bagunça está lá escondida. E ele não quer vir para a luz, que é Jesus, porque Jesus fala, eu sou a luz do mundo, ele é a luz do mundo. E quando essa luz, nós resolvemos vir para essa luz, e essa luz se revela sobre a nossa vida, nós começamos a olhar para nós e nós começamos a ter vergonha das coisas que a gente faz. A gente começa a sentir vergonha da situação em que vivemos. E a gente começa a falar, não, eu preciso melhorar. Nossa, eu fiz isso e isso. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus nos constrange. Assim como o amor dele nos constrange, a santidade dele nos constrange. Então, quando a humanidade procura tanto essa resposta, será que Deus existe mesmo? Será que ele é real mesmo? E muitas vezes a humanidade não tem essa resposta. Por quê? Porque eles preferem continuar na dúvida do que realmente querer ver
a podridão que existe dentro deles, dentro de nós seres humanos, porque nós seres humanos, a nossa carne, ela tem tendência sempre para o erro. E se não for Jesus na nossa vida, não adianta, a gente não consegue sair do erro. Não adianta. Você pode tentar o que for. Se você não chamar Jesus para sua vida, você não consegue sair do erro. Tem que precisar chamar Jesus, mas tem que querer a libertação. Porque enquanto você se achar autossuficiente e achar que você pode resolver isso sozinho, não, eu posso melhorar sozinho, eu posso sair dessa vida errada sozinho, eu posso sair do crime sozinho, eu posso sair das drogas sozinho, posso sair da vida de prostituição sozinho. Enquanto você achar isso, sinto muito em te decepcionar, mas você não vai conseguir. E não é nem eu que te decepciono, é a sua atitude mesmo de querer resolver sozinha que não vai funcionar. E você vai se decepcionar. Sabe por quê? A palavra de Deus também diz. Jesus diz assim, olha, sem mim nada podereis fazer. Então talvez você está na vida toda errada. Talvez você está na vida totalmente fora daquilo que você aprendeu com seus pais. Talvez você teve um bom ensino, uma boa educação. Teve exemplos de ser uma pessoa fiel, de ser uma pessoa honesta. Mas você procurou ir por outros caminhos. Você quis ir por outros caminhos. E nisso que aconteceu? Nisso você se perdeu. Jesus diz assim, olha, eu sou o caminho. Ele não fala assim, eu sou um caminho. Não, ele fala, eu sou o caminho. Porque se ele falasse, eu sou um caminho, quer dizer que existem outros caminhos para aquilo que é certo. Mas ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ou seja, Deus Pai, a não ser por mim. Jesus fala isso na sua palavra. Então, se Jesus está falando que ele é o caminho e a verdade, quer dizer que ele é o único caminho verdadeiro. Pode até existir outros caminhos, mas são mentirosos. Não tem outro caminho que possa levar o ser humano até Deus, a não ser por Jesus. Não tem. Se você não sabe, Jesus é o Filho de Deus. Ele se entregou na cruz. Ele desceu até, esvaziou-se da sua glória. Deixou toda a sua glória lá no céu. Deixou seu trono de glória e veio nascer de uma mulher virgem, Maria, a doce Maria. Veio aqui, nasceu em um lugar tão humilde, de uma mulher humilde, de uma mulher separada por Deus, porque era uma mulher valorosa, uma mulher, né, que tinha princípios. E até aí a gente vê, né, Deus escolhendo Maria porque Maria tinha princípios. Com certeza existem muitas mulheres, e também naquela época existiam muitas mulheres virgens, mas ser virgem não era o único critério. Com certeza ela tinha outros critérios que Deus escolheu para ela ser esta porta de trazer Jesus para essa humanidade. E Jesus, vendo o nosso pecado, vendo que nós estávamos totalmente, seres humanos, totalmente destituídos da glória de Deus, porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós não teríamos mais acesso a Deus, não teríamos mais acesso ao Criador por causa do pecado. Mas Jesus, vendo isso, ele fala, eis-me aqui, eu vou lá, eu vou resgatar eles de novo, Pai. Eu vou tirar eles desse caminho torto que eles entraram por causa do pecado e eu vou mostrar para eles o verdadeiro caminho. Então Jesus, ele é autoexistente, tá?
ele não começou a existir a partir do momento que ele nasceu de Maria, não. Ele já existia, ele é autoexistente. Jesus é Deus, tá? A pessoa de Deus, ela se divide, não é que se divide, porque Deus não se divide, né? Mas é a forma que eu consigo melhor explicar para vocês. Em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, tanto que quem lê a Bíblia sabe que a palavra de Deus fala lá, né? Quando Deus falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem que ele estava falando? Com o Espírito Santo e com Jesus, né? Mas é um Deus só, tá? Não são 3 deuses. Não são 3 deuses. É um Deus só. Mas ele é Deus, eu tô falando se divide para ficar fácil para você entender, tá? Mas não é que ele se divide. Ele pode se dividir em quantos ele quiser, não é verdade? Deus é Deus, ele faz o que ele quer. Mas é só para ficar mais fácil de você entender. E então Jesus decide vir a esse mundo. E Deus escolhe Maria, né? Como aquela que traria luz à humanidade através da pessoa de Cristo Jesus. E quando o anjo aparece para Maria e fala assim, salve agraciada, né? A Bíblia diz que a Maria, ela se espanta, né? Daquela saudação que ela não estava acostumada. Então o anjo anuncia ali para ela, Maria, você terá um filho. E esse filho salvará o mundo dos seus pecados. E Maria, temente a Deus, fala, mas como isso pode acontecer se eu ainda sou moça virgem, né? Maria estava desposada com José, ou seja, ela era noiva de José, porém era uma moça pura. E então Maria fala, como pode acontecer isso se eu sou virgem? E daí o anjo fala para Maria, fala assim, Maria, a sombra do Onipotente, a sombra virá sobre ti. E o que será gerado em ti não é dessa terra, Maria. É o Filho de Deus. E então Maria fica grávida e acontece toda a história linda, maravilhosa, que Jesus cresce, nos mostrando, ele cresce aqui na terra, nos mostrando que é possível vivemos aqui e temos uma vida separada para Deus, porque Jesus, desde criança, ele foi um menino doce, abençoado, um menino que honrava o pai e mãe, né? Porque depois que Maria fica grávida, o anjo também falou com José, porque José ficou preocupado, falou, como assim Maria tá grávida, né? Tentou deixar ela discretamente, mas daí Deus mostrou para ele, né? O anjo chegou até ele e falou assim, olha José, não temas em receber Maria como sua mulher, como sua esposa, porque o que dela foi gerado é fruto do Espírito. E então José casa com a Maria e respeita ela e não tem nenhum tipo de relação com ela até o momento que Jesus nasce, né? José entendeu ali que ele também foi escolhido por Deus. Ele também era um homem que foi escolhido por Deus para ajudar a cuidar do menino Jesus, daquele que traria de novo essa conexão com o Pai. A conexão que o homem tinha perdido lá no Jardim do Éden por pecar e desobedecer a Deus. Então, o que acontece, gente? Jesus cresce e aqui na terra ele faz tantos milagres. Se você lê a partir do Evangelho de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus escreveu, né? Se você ler, você vai se encantar com as maravilhas que Jesus fez aqui enquanto permeou aqui nessa terra. A partir de Mateus, vai lendo lá os evangelhos para você ver quantos milagres
Quantas bênçãos o Senhor trouxe à humanidade, multiplicou pães, multiplicou peixes, transformou água em vinho, em uma festa de casamento, curou leprosos, curou coxos, levantou, os paralíticos, ressuscitou mortos. Esse é o Jesus que eu sigo. Muitas pessoas que não conhecem ainda Deus não tiveram o privilégio, porque eu falo que é o privilégio de servir a Deus. Muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus, porque infelizmente tem muitas que estão dentro das igrejas, tá? Muitas. Quando eu falo muitas, são muitas mesmo. Estão dentro das igrejas. Outras até nasceram praticamente com a família dentro da igreja, mas ainda não conheceram a Jesus. Ai, Anne, por que você está falando isso? Porque não tiveram suas vidas mudadas. Quem conhece Jesus de verdade tem a sua vida mudada. Quem conhece a Jesus de verdade procura andar em retidão. É claro, nós não somos perfeitos, uma hora ou outra a gente tropeça. Mas a gente até tropeça, mas Jesus nos ajuda a levantar. A gente não fica prostrado não, no meio do pecado. A gente não vai ficar lançado lá, já pequei mesmo, tá cômodo aqui, né? Tem muitas pessoas que continuam no pecado, sabe por quê? Porque o pecado, infelizmente, ele é confortável. O pecado, ele faz muitas vezes as pessoas que não têm o temor de Deus, porque quem tem temor de Deus, na hora que peca, o Espírito Santo já falou, você errou. E a pessoa já, misericórdia de Deus, já pede a graça de Deus. Senhor, me ajuda, me perdoa. Errei, Senhor, me perdoa. E Deus é tão maravilhoso que Ele nos perdoa. Mas Ele conhece a intenção do coração. Então não adianta falar, perdoa Deus da boca para fora, mas amanhã eu vou repetir esse pecado que foi tão bom. Porque o pecado engana, viu, gente? Parece bom, mas o final dele é morte e perdição. Então, gente, quando nós nos voltamos para o Senhor e falamos, Senhor, eu entrego minha vida a Ti, precisa haver mudança na minha vida, precisa haver mudança na vida daqueles que se voltam, dizendo que aceitam o senhorio de Cristo. Tem pessoas, eu já vi pessoas falando assim, é errado esse negócio de falar, aceita Jesus como seu Salvador. É errado falar. Sabe o que é o problema? É que as pessoas querem Jesus só como seu Salvador, mas não querem como seu Senhor. Porque quando eu aceito Jesus na minha vida, o senhorio de Cristo, quando eu aceito o Senhor Jesus na minha vida, se Ele é Senhor da minha vida, eu já não faço mais o que eu quero. Aquelas músicas que falavam palavras, né? Vamos ser sinceros, palavrões, músicas de baixo calão, que eu escutava, eu não posso mais escutar. Porque agora eu entreguei minha vida para Cristo. Aqueles filmes indecentes que eu via, eu não posso mais ver. Se eu roubava no meu passado, eu entreguei minha vida ao senhorio de Cristo, então eu não posso mais roubar. Eu cheguei já até matar uma pessoa, ou várias pessoas. Eu entreguei minha vida para Cristo, mudança de vida, né? Entreguei a vida para Cristo, mas não é... Tem pessoas que falam assim, entregou a vida para Cristo, acabou de cometer um crime, tem que se entregar para a polícia. Porque quem se entrega verdadeiramente para Cristo, quer ter a vida transformada de verdade, tem que pagar o que fez aqui pela lei dos homens, não é verdade? Então se entrega para a polícia, cumpre o tempo lá que precisar, vai para os pés de Jesus, que Jesus é bonzinho demais, modo de dizer, tá, gente? Ele não é bonzinho, ele é bom de verdade. E como ele é bom, se você realmente se entregou para ele, se você resolver se entregar para a polícia diante de um crime que você cometeu, eu não sei porque estou falando isso, mas Deus sabe todas as coisas, pode ser que esse vídeo chegue a alguém que tenha acontecido isso.
Talvez que você tenha cometido esse crime e você se arrependeu de verdade, você quer Jesus de verdade, você quer Deus na sua vida de verdade, se entrega para a polícia e vai para o joelho. Senhor, eu me arrependi, me ajuda, eu quero ser diferente. E Deus, como Ele é bom, Ele pode até reduzir a tua pena. Se era para ficar 20 anos preso, Deus pode reduzir aí para 10, para 5, para quanto Ele quiser, porque Ele é Deus e Ele conhece a intenção do seu coração. Então não adianta fingir também, né? Não adianta, eu tô arrependido, mas lá dentro só quer, é o que eu tava falando, sobre muitos quererem Jesus como Salvador. Eu quero que o Senhor salve minha vida, quero que o Senhor salve meu casamento, eu quero que o Senhor me salve dessa situação que eu entrei, mas não quer Jesus como Senhor. Porque quando eu tenho Jesus como Senhor, eu já não faço mais aquilo que a minha carne desejava. E às vezes continua desejando, porque a nossa carne, ela gosta de pender para o lado errado, sabe? Isso é da natureza humana. Mas quem que nós vamos deixar governar a nossa vida? A nossa carne ou o nosso espírito? Né? E porque o nosso espírito, ele se comunica com Deus, e o Espírito Santo de Deus se comunica com o nosso espírito, e ele nos fala, você não pode mais andar assim. Aquela roupa que você usava, você não pode mais usar. Sabe? Sensualizava. Então, não pode. Aqueles palavrões que você falava, também não pode. Gente, fala a verdade, pra que isso, né? Pra que se drogar? Pra que beber? Porque é gostoso, você não faz isso porque você não sabe o que é bom. Gente, eu lembro que na minha adolescência, eu cheguei a experimentar o cigarro e uma tragada assim que eu dei. Gente do céu, é ruim. O negócio é ruim. Meu Deus, não sei como que alguém pode suportar aquilo. E eu lembro também da cerveja. Que eu fui experimentar porque os outros falavam, calor, não sei o que lá. Gente, que negócio amargo, ruim. Misericórdia. Olha, pra mim, eu penso assim, pra mim não. O inimigo parece que põe sabor naquilo que é pecado, né? Naquilo. Por que é pecado, Anny? Onde tá escrito que é pecado? Gente, no caso da bebida alcoólica, tudo o que te tira da sua razão é pecado, porque você está pecando contra o seu próprio corpo. Se o seu corpo é templo do Espírito Santo, principalmente, né, se você se entregou para Jesus, e você é corpo do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo, você tem que negar isso daí. Eu ouvi uma certa pessoa, acho que foi o pastor Cláudio Duarte, uma vez, isso, foi ele mesmo, no programa do Ratinho. Uma certa vez perguntaram para ele por que crente não bebe, não sei o que lá, não pode beber, embora tenha alguns que bebem, alguns escondidos, alguns são descarados mesmo, não tá nem aí. E nem tô aqui pra falar pra ninguém, tipo assim, denunciar quem bebe e quem não bebe. Cada um faz pra si, gente. Cada um faz pra si, tá? E perguntaram isso pro Cláudio Duarte. E o Cláudio Duarte respondeu e falou assim, lá no programa do Ratinho, falou assim, se você tem um filho que precisa operar, se não me foge a memória, ele falou de operar o coração, uma coisa assim, vai passar por uma cirurgia. Pra não pecar e falar o que ele não falou, que eu não tenho certeza agora se foi sobre o coração, a cirurgia. Independente da cirurgia, tá? Alguém vai operar, um médico precisa operar o seu filho de algo delicado. Quantos copos de cerveja você acha que tá tudo bem ele beber antes dele entrar pra cirurgia? Daí na hora, se eu não me foge a memória, o próprio Ratinho falou nenhum. Por quê? Um piloto, né? Não é motorista que fala, um piloto de avião. Quantos copinhos, dose, latinha de cerveja
Você acha, quantas latas de cerveja você acha que ele pode beber e é seguro para ele carregar toda a sua família no avião? Gente, isso não é óbvio? Por que nenhuma? Porque quer dizer que um pouquinho de álcool pode mexer aqui dentro de você e você não ter aquela eficiência para alguma situação que você precisa tomar uma decisão imediata, sabe? Você perde o controle. É por isso que é proibido as pessoas dirigirem alcoolizadas, né? Embora muitos, infelizmente, não obedecem, mas é proibido. Porque é perigoso, você tá pondo em risco a sua vida e a vida das outras pessoas. E eu acho assim, é muita irresponsabilidade, né? Vamos já jogar real aqui. A pessoa bebe, foi só uma latinha de cerveja. E sai ainda até com o filho dentro do carro. Gente, é muita irresponsabilidade. Essa pessoa não ama nem a própria vida. Que quem dera o filho. Porque quem ama o filho tem cuidado com isso aí, gente. Mas foi só uma latinha, foi só 3 golinhos. Vigia, não. Depois que acontece o desastre, não adianta a gente chorar, não. E eu acredito que um pai ou uma mãe que tem coragem de colocar o seu filho dentro de um carro, num momento que ele vai dirigir aquele carro ou aquela moto, vai pilotar aquela moto, e colocar o seu filho na garupa da moto, tendo bebido, esse pai e essa mãe tá precisando rever o que verdadeiramente é responsabilidade e amor. Porque o amor é responsável, né? Quer beber? Cada um faz por si, né? Mas não põe em risco as pessoas que você ama. Não põe em risco as outras pessoas que estão na rua, que não tem nada a ver com a sua vida. Que estão indo trabalhar, ou estão indo, de repente, curtir um dia com a sua família. Quantas pessoas inocentes pagam de morte de trânsito por imprudência de pessoas, né? Então, gente, a gente tem que ter muito cuidado. E é por isso que o cristão, ele precisa viver separado dessas coisas do mundo. A pessoa quer beber, beba na sua casa, um dia que você não vai sair de carro, nem de moto, que você vai precisar pilotar, né? Então, o cristão, eu falo que ser cristão, e tem um monte de gente falando, eu sou crente, eu sou crente. Vou falar uma coisa aqui, não se escandalize não, mas é verdade. Crente até o diabo é. Sabe por quê? Porque ele crê que Deus existe, ele sabe. Ele sabe que Deus existe. Ele mais do que você e do que eu, ele sabe de que Deus existe e que ele é poderosíssimo. E ele sabe também, o diabo ele sabe, que logo logo ele vai ser derrotado por Jesus de uma vez por todas. Então, Satanás, o inimigo das nossas almas, por que eu falo que crente até o diabo é? Porque ele crê e até estremece diante do nome de Jesus, mas não obedece. Ele é corrompido, né? Ele é as trevas. Mas eu não tô aqui para falar de trevas, eu quero falar de Jesus, que é luz, e que ele quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história. Então, se você precisa de uma mudança de vida, se volte para Jesus, se volte para ele, chame ele, fala, Jesus, o Senhor é real? Então vem aqui, muda a minha história. Começa a me mostrar qual é o caminho que eu devo seguir, qual a direção que eu devo tomar. E ele vai se revelar para você, porque ele é maravilhoso. Ele já se revelou a mim quando eu estava perdida. E muitos podem falar assim, Anne, quem me conhece, né? Anne, mas você nasceu num lar cristão. Você não é evangélica desde sempre? Você ser filho de crente, filho de servos de Deus, não significa que você é. Você precisa tomar a sua decisão, independente dos seus pais
já terem tomado a dele. Sabe por quê? A salvação é individual. Papai e a mamãe não vai te levar para o céu. Papai e a mamãe não vai te livrar no momento das provações terríveis que a gente enfrenta nesse mundo, não, tá? Papai e mamãe não vai te livrar da condenação eterna. Então, só quem pode fazer isso se chama Jesus. Só Ele pode fazer isso. Então, a partir do momento que você querer realmente, mas tem que querer de verdade, mudar de vida. Quer mudar de vida? Quer mudar de história? Quer verdadeiramente viver? Porque, gente, vamos confessar. Vamos falar aqui uma coisa que não é segredo, todo mundo sabe, mas é que, infelizmente, o povo finge ser cego e finge desconhecer essa verdade. O que tem de gente que ganha bem, tem uma vida financeira, ó, sensacional, casa alto padrão, carros na garagem para escolher, come do bom e do melhor, só vive em restaurantes, lugares luxuosos, tem uma família até linda, mas é infeliz, não tem paz dentro da sua própria casa. Gente, o que tem de gente que tá infeliz no lugar que era para ele estar mais feliz que ele, dentro da sua família, da sua casa. Não tá escrito, gente. Quantas pessoas em depressão, quantas pessoas que têm tudo de bom, o que aquele miserável que eu tô falando, aquele pobrezinho, modo de expressão, gente. Aquela pessoa pobrezinho que não tem nada, às vezes tá comendo ali um caldinho de feijão, um restinho de caldo de feijão com farinha. Se é que tem para comer, que quantos nem tem. Mas deita a cabeça no travesseiro, tem paz, porque tem o socorro de Deus, porque Deus ele não desampara. Senta no sofá da sua casa e pode conversar em paz com seus familiares, senta na mesa para comer um bocado de farinha com paz, enquanto outros têm banquetes, mas não tem paz dentro da casa. Senta na mesa, quando um senta, o outro se levanta porque o outro não fala com ele, porque não tem paz, vive em conflito, vive em guerra. Mas eu quero dizer para você, Jesus pode mudar a sua história. Jesus pode mudar a sua história. Ele pode. Mas você precisa querer de verdade a mudança. E pedir ajuda dele, porque como eu já falei aqui nesse vídeo, a palavra de Deus diz que sem mim nada podereis fazer. Então é isso, gente. Eu lavei a louça aqui, agora eu vou lavar a pia aqui. O vídeo já se estendeu muito. Depois a gente volta. Fica com Deus.